Na verdade, isso aqui é quase um seriado do STF, porque tem muita merda acontecendo lá. E o judiciário não deveria ser tão protagonista, né? Brad Pitt tem inveja do Moraes. Então, cadê minha pauta? Vamos falar sobre a questão envolvendo a fala do presidente do STF, Luiz Barroso, onde ele disse assim: a democracia depende de agentes não eleitos, que não foi o povo que colocou eles lá. Isso é um pouco contrassenso, né? Porque quando você fala democracia, a vontade do povo, e quem vai resolver o problema do povo é quem o povo não escolheu. Então, a gente vai trazer o Paulo Cruz para fazer um comentário sobre isso. Paulo Cruz, me diz qual que é a tua visão sobre isso. Salve, salve, meus amigos da Beyond TV, aqui quem fala é o professor Paulo Cruz. E a respeito da frase aí do nosso ministro do STF, né, o Luiz Roberto Barroso, de dizer que a democracia guarda um certo nível de poder a representantes não eleitos. Bom, na verdade essa é uma frase do Montesquieu, né, uma ideia do Montesquieu, né, que dizia lá na repartição dos três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, que o judiciário não exerceria o poder pelo voto, né, mas que eles seriam escolhidos por mérito, pelas suas capacidades e coisa e tal. Mas primeiro eu queria dizer que eu tô com o Platão, tá? O Platão era muito desconfiado da democracia. Ele dizia que a democracia era um regime que, com certa facilidade, descambaria para a tirania, porque se você tem uma sociedade de pessoas não educadas, né, e a democracia pressupõe, né, um regime que pressupõe uma sociedade minimamente educada, se você não tem essa sociedade, é muito fácil que alguém com carisma, alguém com um certo poder de domínio, passe a tomar conta de tudo, passe a mandar em tudo, né? Então, pelo poder que o povo vai lhe conceder, como nós já vimos acontecer em vários exemplos aí na história do mundo, né? Então, a democracia é um regime complicado, né? Como dizia o Churchill, né? É o pior dos regimes, excetuando todos os outros. Então, a partir dessa ideia platônica, e sendo eu também alguém desconfiado dos regimes democráticos, não por achar que eles não servem, mas por saber da dificuldade de exercê-los numa sociedade, sobretudo numa sociedade como a brasileira, né? Que a população tem uma educação e uma cultura bastante precárias, assim, do ponto de vista de tomar conta da sua própria vida, né? É óbvio que uma frase dessa de um ministro do STF quer dizer muitas coisas, né? Quer dizer, inclusive, que ele pensa, né, que ele, né, apesar dele ter dito que é só para interpretação das leis e tal, é óbvio que ele pensa que ele pode exercer algum poder parecido com os outros poderes, né? E, de fato, no Brasil é isso que acontece, né? Então, quer dizer, o judiciário avança, né, no poder legislativo e avança também no poder executivo aqui no Brasil com muita facilidade. E esse é o perigo, né? Esse é o perigo de ter alguém como o Barroso no STF e os seus colegas, que também, parece que como ele, pensam que podem exercer algum tipo de poder, e de fato exercem no Brasil, né? Para além de suas funções constitucionais. É isso aí, um abraço. Esse comentário do professor Paulo Cruz, eu nem vou acrescentar nada que é capaz de eu estragar, porque é simplesmente perfeito o comentário. Rafael, tua opinião? Perfeito o comentário do Paulo. De fato, todos nós somos grandes críticos em relação ao modelo democrático. Nós temos sim desconfianças quanto à capacidade desse sistema, inclusive em conter o poder da qual essa ideia da tripartição foi concebida, mas para além da gente analisar a frase do nosso ministro, a gente precisa entender as intenções dele. Claramente, isso serve para justificar essa expansão autoritária do STF, cada vez mais poderes concentrados no STF, cada vez mais o STF tomando medidas, sobrepondo os outros poderes. Então essa democracia com agentes não eleitos, no fim, quer dizer não uma democracia, mas quase que uma oligarquia comandada por 11 ministros acima de todas as outras classes políticas que nós vemos instauradas no nosso país. E é isso que a gente vê nos últimos anos também. Esse comentário do professor é justamente quando se falou na divisão dos poderes,
era justamente para que nenhum poder avançasse sobre o outro também. Era uma forma de cada um ter a sua função e um ser o limite do outro. O problema de quando o nosso presidente do STF fala isso é quando você percebe que o STF está legislando muitas vezes com mais audácia do que o próprio Congresso. Por exemplo, Gilmar Mendes, salvo engano, algum tempo atrás, ele comentou que se porventura viesse do Congresso Nacional qualquer tipo de lei que diminuísse ou restringisse os poderes do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal iria derrubar a lei, por mais que esse fosse o método tradicional da vontade popular. Então, a frase é muito perigosa sim quando você tem poderes extrapolando as suas funções constitucionais.